Dia Mundial do Vegano. Saiba como é dieta vegana. Probabilidade futebolística é tema de pesquisas na UFMG. 81 anos do direito ao voto da mulher. E ainda hoje, vaga de estágio e fica dica sobre luto. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. Todos os anos, próximo ao fim do Campeonato Brasileiro, os torcedores dos times de futebol começam a fazer apostas e tentar prever quem vai ganhar a disputa. Na UFMG, a ciência tem ajudado a probabilidade a praticamente adivinhar o campeão. Com o Cruzeiro perto do título, a animação da torcida só vai aumentando. Com certeza nós vamos ser campeão. Esse ano é nosso, ninguém tira. Fez novas contratações e o time investiu, né? Tá confiante? A torcida tá confiante? Com certeza. Vamos só aguardar. Empolgação que é embasada por números. O time celeste tem 98% de chances de ser campeão. Quem afirma é o Departamento de Matemática da UFMG, que desde 2005 calcula as probabilidades relativas ao Campeonato Brasileiro, por meio de um sistema próprio. O programa ele leva em consideração os jogos realizados. Cada time tem um perfil, como mandante e como visitante. A partir desse perfil, os jogos que não realizados são projetados por meio de simulações. E assim as probabilidades são calculadas. Você pode calcular a probabilidade de ser Libertadores, ser rebaixado, Sul-Americana, bem como a pontuação necessária para conseguir tal objetivo. Segundo as estatísticas, outros 3 times têm chance de título. O Grêmio, com 1%, o Botafogo, com 0,6% e o Atlético Paranaense, com 0,4%. Os números são divulgados publicamente em um site criado pelo projeto. Os cálculos são feitos a partir do desempenho do time no campeonato. São todos os jogos do Campeonato Brasileiro, mas os 10 últimos jogos têm um peso maior. E o time joga como mandante e visitante, e então as probabilidades são calculadas por meio de simulações. Me posso dizer que dificilmente o Cruzeiro não será o campeão em 2013. Apesar dos bons números e da confiança da torcida, aqui na Toca da Raposa os jogadores procuram manter os pés no chão e continuar jogando da mesma forma. O clima continua o mesmo, né? O clima de jogadores motivados, focados no objetivo principal, que é o título. E nós temos 7 jogos para definirmos isso e concretizarmos, né, o nosso objetivo. Obviamente que todos querem definir o quanto antes, mas será jogo a jogo, passo a passo, que a gente vai conseguir chegar lá. O próximo jogo do time será domingo contra o Santos na Vila. Se vencer, a Raposa pode ficar a uma vitória da taça. Esse jogo contra o Santos não será nada fácil, será um jogo difícil, o Santos está num momento bom, então a gente vai ver jogo a jogo como é que vai ficando, né, na classificação, e depois, quando nós conseguirmos os pontos necessários, a gente vai celebrar. Mas é bom lembrar que no futebol os números não entram em campo e o imponderável sempre pode acontecer. Prever o futuro é algo impossível, então a probabilidade não é um prognóstico, é um diagnóstico. A gente só faz o perfil do quanto provável de um evento é de ser realizado. Mas jamais estamos dizendo que ele vai ou não ser realizado, só uma estimativa. Para saber mais sobre a probabilidade futebolística, basta acessar o site mate.ufmg.br/futebol. Mulheres na política. Neste domingo é celebrado o Dia da Instituição do Direito ao Voto da Mulher. A importância desta conquista você descobre agora. Para se ter uma ideia do caminho que ainda precisamos percorrer quando o assunto é representatividade feminina no poder, em 2011, dos eleitos na Câmara dos Deputados, apenas 9% eram mulheres. Para falar sobre essa realidade e os desafios, a gente conversa com a coordenadora do DEPEN, a professora aqui do Departamento de Ciência Política, Marlise Matos. Professora, por que dessa realidade aqui no país? Olha, eu costumo dizer que as mulheres no Brasil conquistaram, de fato, né, em 1972, o direito ao voto e o direito a eleger, mas não conquistaram ainda o direito de serem eleitas, né? Isso porque o fenômeno dessa subrepresentação, que na minha opinião é um déficit, né, de fato da democracia brasileira, e é um problema grave para a gente, é multideterminado. Você tem vários fatores que confluem aí para essa situação ruim, né, de pouquíssima ou de quase exclusão das mulheres no espaço parlamentar. Então, assim, desde a questão
da própria ambição das mulheres, essa ambição que muita parte da literatura diz que as mulheres têm pouca ambição política, né? A gente foi fazer pesquisa e entrevistar candidatas à Assembleia Legislativa de Minas, e o que elas nos revelam não é que elas não tenham ambição política, é que elas têm uma overdose, né, um super demanda de trabalho, porque elas estão no mercado de trabalho, elas estão se escolarizando, elas continuam responsáveis pelo cuidado da família, do domicílio, do marido, das atividades domésticas, e você está pedindo para elas uma quarta jornada, e o custo delas para esse tipo de participação vai ser muito mais alto em geral do que é para os homens, né? Então, além disso, você tem um sistema político partidário que, ainda que tenham regras, né, que obrigam os partidos, por exemplo, a cumprir 30% de candidaturas, né, nas suas listas partidárias com mulheres, os partidos não têm feito praticamente nada, né, na direção de impulsionar, de estimular, de fortalecer essas candidaturas internamente. Então, elas sofrem com uma discriminação também dentro dos partidos. O eleitorado, a gente sabe que 52% do eleitorado brasileiro é constituído de mulheres, né? E se você me perguntar, os eleitores e as eleitoras não estão votando nas mulheres? Não, simplesmente não estão votando nas mulheres. Eu não defenderia que o critério do sexo seja o único e o exclusivo para você pensar, né, na escolha de uma candidatura, mas num país em que você tem 9% de mulheres e 91% de homens, esse deveria ser um critério também a ser levado em consideração na escolha do voto, né? Então, você tem aí um conjunto muito difícil, muito complexo de fatores que se associam para produzir esse resultado final, que é um déficit, né, e um dilema mesmo da democracia brasileira. O fator Dilma, professora, você acha que para as eleições agora, para o parlamento, pode influenciar de alguma forma? A gente tinha muita expectativa, né, que para as eleições de 2012, né, a gente tivesse, de fato, um impacto mais efetivo, né, da participação da Dilma nesse cargo máximo, né, do poder no país. Isso não se apresentou. Nas eleições de 2012 foi realmente muito pequeno, né? Se houve alguma alteração, ela não foi muito significativa. Agora, entendendo como eu entendo, né, que esse tema é multideterminado, esse fenômeno não obedece a uma única causa, você ter só, né, a figura e o espelho de uma mulher no cargo máximo da presidência da República do país é necessário, é importante, é significativo, mas não é suficiente para alterar todo esse quadro anterior que eu te descrevia. Então, eu não acredito, né, que, de fato, a Dilma e a eleição da Dilma possam condicionar uma grande transformação, uma revolução aí nesses indicadores, né? Acho que a gente ainda precisa de muitos outros elementos sendo transformados para que isso de fato seja alcançado no Brasil. Ok, professora, muito obrigada pela entrevista. Então, há 81 anos, nós garantimos o direito de votar e também se eleger, também participar do processo eleitoral. Mas o que não, como a professora disse, o que não nos garantiu ainda o direito de ser eleitas, ou pelo menos estar no parlamento. Em 2014, nós temos uma nova oportunidade de tentar mudar essa realidade. Janaína Coelho, para o Circuito FMG. Amanhã é dia de finados. Por isso, ao longo desta semana, o Fica a Dica trouxe recomendações para superar a perda. Na dica de hoje, como reaprender a viver após a morte de alguém amado. Um processo que é difícil no luto é ter que reaprender com a ausência da pessoa que morreu. E é estranho mesmo. Vai doer agora ter que falar da pessoa no passado, vai causar confusão, a dúvida, se a gente fala eu amo ou eu o amava. Toda uma rotina vai ter que ser refeita e a vida da pessoa que fica nunca mais será a mesma. O luto, nesse sentido, não é um processo que ajuda a pessoa a voltar à sua vida normal. É, antes de tudo, um processo que ajuda a recomeçar. A morte de alguém que a gente ama escancara o fato que a nossa existência aqui está com os dias contados. Nesse sentido, o luto também carrega uma potência silenciosa que nos orienta a ficar mais atento com o que realmente importa, que nos orienta a buscar a companhia das pessoas que a gente ama. Nesse sentido, o luto começa com a morte de alguém que a gente ama, mas pode apontar para o recomeço de uma vida mais plena e mais carregada de sentido. Na próxima terça-feira é comemorado o Dia do Cinema Nacional. E o Fica a Dica vai trazer a partir de segunda dicas de filmes e diretores brasileiros. Não perca! Vagas de estágio, Lígia Oliveira traz as oportunidades, direto da redação da TV UFMG.
Boa noite, vamos às vagas dessa sexta-feira. Nossa primeira oportunidade de estágio é para estudantes de engenharia civil. O candidato será responsável por cuidar de documento e visitar obras. O horário é de 8 da manhã às 2 da tarde e a bolsa é de R$ 1.100 mais auxílio combustível e vale transporte. Interessados podem encaminhar e-mail para recrutamento@myselfconsulting.com. A última vaga de hoje é para estudantes de administração. Necessário que o candidato tenha experiência na área administrativa, domínio do pacote Office e disponibilidade para trabalhar 6 horas semanais. O horário é de 8 da manhã às 2 da tarde e a bolsa será combinada. Interessados, encaminhar e-mail para vagasrd@yahoo.com.br. As vagas dessa sexta-feira ficam por aqui e semana que vem eu volto com mais. Dia Mundial do Vegano. Quer saber como eles se alimentam? A repórter Janaína Coelho foi descobrir. Diferente do vegetariano, as restrições do vegano vão muito além da alimentação. E para falar sobre elas, a gente conversa com o professor Gilberto Simeone, que é professor do Departamento de Nutrição da UFMG. Professor, então para que a gente entenda o que é o vegano? O vegano, ele é uma variante do vegetariano, mas que é mais estrito, né? Porque ele só, no caso da dieta dele, ele só ingere produtos de origem vegetal. Ele não ingere absolutamente nada, tem restrição total a qualquer produto que tenha origem animal. Porém, essas restrições a produtos de origem animal, elas não são apenas no campo da dieta e da nutrição. Elas vão além, elas estão também em todo e qualquer produto que venha de origem animal, que possa ser consumido pelo homem. Então, por exemplo, produtos de vestuário, né? São produtos que podem ser exemplificados também como de restrição total pelos veganos. Então o vegano acaba sendo um indivíduo que tem um modo de vida, uma filosofia de vida um pouco diferenciada, né? Na qual eles acreditam que os animais não deveriam ser explorados pelo homem. Então eles restringem todo e qualquer produto que venha de exploração de determinada espécie animal pelo homem. Nós estamos aqui na Praça José Mendes Júnior, ao lado do Palácio da Liberdade, onde tem um carro vegetariano com produtos veganos. Vamos ver que com o professor Felipe montou para nós alguns pratos aqui. Chega mais perto aqui, professor. O tropeiro com... Aqui tem tropeiro, tem proteína de soja, né? Então tem uma proteína interessante que vem de uma leguminosa que é o feijão. Mas tem também a proteína texturizada de soja, né? E produtos de trigo também, né? Todos de origem vegetal, então, portanto, para o consumo de um vegano seria tranquilo, eles seriam um cardápio que atenderia a esse tipo de demanda, né? Aqui nhoque, macarrão? Isso, outros tipos de massas, né? Tem ali um macarrão, por exemplo, a bolonhesa, também utilizando, né? Vocês vão ver uma predominância muito grande da utilização da proteína da soja, né? Que guarda algumas semelhanças com a proteína animal, é uma proteína com uma qualidade bem razoável, mas que precisa, de certa forma, ser complementada com outras proteínas de origem vegetal, para que tenha o mesmo efeito, por exemplo, da proteína sobre o organismo humano do que a proteína de origem animal, que é completa em todos os seus aminoácidos, né? E professor, o não comer, né, nenhum tipo de produto de origem animal traz algum prejuízo para a saúde ou a gente pode só comer os alimentos de origem vegetal? Eu acho que a gente falar de prejuízo, né, é uma coisa um pouco complicada. A questão é a seguinte: sabe-se muito bem que todos os estudos científicos já mostram há muitos anos, já estão muito bem consolidados, que, por exemplo, no caso da proteína, né, a proteína de origem animal, a vinda de ovos, leite e carne, elas têm todos os aminoácidos que os indivíduos, né, a espécie humana necessita em quantidade suficiente para suprir sua demanda, né? Já no caso das proteínas de origem vegetal, todas as proteínas de origem vegetal têm algum tipo de limitação nesses aminoácidos. Isso é importante para o nosso crescimento e desenvolvimento. Então, mas na verdade é possível que se você juntar diferentes fontes de proteínas de origem vegetal, você faça uma complementação e essa proteína
melhore, ela fique tão boa quanto a proteína de origem animal, razão pela qual indivíduos vegetarianos, por exemplo, não têm grandes restrições em relação à proteína, porque eles podem fazer essa complementação na própria dieta desde que bem orientados, né? Agora, preocupa muito às vezes alguns nutrientes, principalmente os micronutrientes que estão presentes em pequenas quantidades nos alimentos, como por exemplo o ferro, o zinco, o selênio, algumas vitaminas também, que apesar de estarem dispersas em vários produtos de origem vegetal, não necessariamente eles têm o mesmo aproveitamento do que esses mesmos componentes na proteína animal. Ok, professor, muito obrigada pela entrevista. Bom, eu não sou vegana nem vegetariana, mas os pratos parecem ser muito gostosos. Terminando aqui a entrevista, eu vou dar uma experimentada para ver se eu vou aderir a essa ideia ou não. Janaína Coelho, para o Circuito FMG. O Circuito UFMG termina agora. Obrigado pela companhia e bom final de semana. Até segunda.